ser breve e agradarás. Mas há um outro que diz assim, ser bíblico e abençoarás. Então nós entendemos também, hoje é um dia especial e evidentemente nós vamos pregar a palavra dentro de uma situação assim que também não seja cansativa para os irmãos. Mas nós vamos meditar, antes porém da leitura da Bíblia. Eu queria agradecer esses dias que passamos juntos, desde sexta-feira, ao Senhor Jesus Cristo, a Ele a bênção de ter estado com os irmãos aqui, comemorando os 32 anos de vida desta igreja. Também ao pastor Ivanilson, Joana, os filhos, a receptividade em casa, o carinho. Quero agradecer ao Derivaldo, ao Daniel, que no seu sax aí, Daniel, veio nos abençoar. E o Daniel, eu não sei se eu falo aqui, mas também tem muita jovem aqui. Daniel, você é solteiro, né? A pergunta saiu no microfone. Mas Daniel está nos acompanhando aí. E amanhã cedo estaremos indo bem cedinho, voltando para a Conquista. E com muita gratidão no coração. E agradeço a igreja também, o carinho e também uma parte. Eu, na sexta-feira, gostei tanto quando as irmãs cantaram aquele hino, As Asas da Alva. Falei, gostaríamos de ouvir esse hino mais uma vez. E hoje pela manhã, elas mais uma vez abençoaram, cantando com a alma. E quando se canta com a alma, abençoam outras almas. Então Deus abençoe a todos vocês. Também espero que a nossa passagem aqui tenha sido uma bênção na vida dos irmãos. Nós vamos... Vocês vão ficar sentados um pouquinho de tempo? Então vamos fazer a leitura do texto da palavra do Senhor em pé. Mateus 10, 22. É só um verso da Bíblia. Mateus 10, verso 22. Mateus capítulo 10, verso 22. Nós vamos falar essa noite sobre prefácio da perseguição. E vou mostrar que nós já, mesmo no Brasil, com toda essa propaganda de liberdade que tem aí, nós já começamos a ser perseguidos. Eu vou provar isso. E odiado de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. É impossível que um crente não persevere. Crente não persevera. Deus aplique a leitura da sua santa palavra aos nossos corações. Podeis assentar-nos. Quero fazer uma introdução pequena. Nós estamos visualizando, diante de nós, a mídia. É claro, internet está aí, imprensa, seja ela através da escrita, televisada, enfim. Nós estamos vendo os sinais da sua vinda, mas se mostram cada vez. É isso que nós estamos vendo. E a minha preocupação é que a igreja se acomode com aquilo que está acontecendo. Porque se a massificação é muita, nós começamos a achar que aquilo que é massificado é normal. Foi assim que o comunismo tomou conta da União Soviética. Lenin dizia, enfatiza mentira, enfatiza mentira, enfatiza mentira, enfatiza mentira, enfatiza mentira, que o povo vai acabar tendo a mentira como verdade. E nós estamos numa fase de muita massificação de erro, massificação dos valores invertidos, massificação de que a religião já era, já teve a sua base, Deus já era, Deus já morreu, está voltando àquela ideia de Nietzsche, Deus está morto. E a minha preocupação é que nós não estejamos observando o que de fato está acontecendo no mundo à luz da Bíblia. E eu quero, nesta noite, mostrar rapidamente esse assunto. Permitam-me uma ilustração que deu na Rede Globo, no jornal, aliás, meu jornal aqui é Globo Esporte, negócio de futebol, né? É Globo Esporte. No Globo Esporte teve uma reportagem, não tem muito tempo. Eu sempre costumo contar essa reportagem desse cego, para mostrar
como tem que estar, vamos usar assim a linguagem do jovem, tem que estar plugado no que está acontecendo. Um cego, pasmem, um cego estava vendo o treino de Fórmula 1. Aí a repórter da Globo, vendo um cego lá, assistindo um treino de Fórmula 1, ela chegou perto dele, fez uma entrevista com ele muito rápida, e a primeira pergunta: o que o senhor está fazendo aqui, se é privado da visão? Ele disse: eu estou aqui esperando o Schumacher passar. Olha, é tanta barulheira de motor, é tanto corredor passando para lá e para cá, como é que o senhor vai saber quem é o Schumacher? Ele disse: eu sei, e quando ele passar aqui você vai ver, eu vou te falar. Ela disse: mas o senhor não enxerga? Ele disse: aguenta as pontas aí, tu vai ver, ele vai passar aqui, eu vou te falar quem é o Schumacher. E aí passava os carros, passava o carro, aí passou um carro da Ferrari, não era ele? Aí finalmente, depois de algumas voltas, lá vem a Ferrari do Schumacher. E a repórter ali. Aí quando passou, ele disse: ó, Schumacher. Ela disse: mas como? O senhor não enxerga? Ele disse: eu não enxergo, mas eu estudei no meu ouvido o barulho do motor do carro dele. Olha, para mim é tudo igual. Aquela barulheira. Mas ele não, ele colocou, privado da visão, isso aqui dele é atiçado. E ele pegou, se fixou no barulho do motor, tão fã ele era do Schumacher, que ele gravou o barulho do motor do Schumacher, diferenciando do outro motor da Ferrari. E quando o Schumacher falou: que é esse aí? Sabe o que eu entendo nisso? Irmãos, o cego estava ligado nos sinais do motor do carro do Schumacher, porque ele amava o Schumacher. Ele decorou todas as tonalidades, enfim, tudo que tinha, os tons, o som, tudo que era sonoro, que vinha daquele motor, ele decorou, a ponto de distinguir no meio daqueles corredores todos, é o carro. Irmãos, eu fico pensando, será que a igreja está plugada assim, nos sinais que Jesus deu, no que a Bíblia fala, o que aconteceria no mundo quando ele voltasse? Jesus Cristo está voltando, e a minha impressão é que a maioria do mundo cristão, uma boa parte dele, está dormindo em berço esplêndido, dormindo no meu leito em sonho encantador. Mas é preciso estar antenado, porque até as pedras estão dizendo: o que está acontecendo no mundo? Não é normal o que está acontecendo. E eu quero mostrar então aqui nessa noite dois tipos: sinais e ao mesmo tempo perseguição, que nós vamos sofrer e já começamos a sofrer. E vou mostrar. Em primeiro lugar, gostaria que os irmãos abrissem, aí já estão com a Bíblia aberta, né? Mateus, vamos lá para Mateus do capítulo 10, vamos pular para o 24. Capítulo 24, versículos 8 a 13. Mateus 24, de 8 a 13. Mas todas estas coisas são o princípio das dores, quer dizer, o princípio do parto. A mulher, quando está para ganhar o nenê, começa o princípio do parto. As dores, estoura a bolsa, então já vem os sinais. Os sinais de que um nenê vai nascer. Então são as dores de parto. Jesus usa muito essa expressão, assim como as dores de parto, vem a parturiente. Não é isso? Então nós estamos aqui. Princípio das dores. Dá para ser realizado um parto. Que parto é esse? A igreja vai partir daqui, vai ser tirada daqui, e aí vai se manifestar o homem da iniquidade. Mas vamos continuar lendo aqui. Capítulo 24, no versículo 42 a 44. Diz assim a palavra do Senhor: vigiai, pois, porque não sabeis em que hora há de vir nosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite haveria de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso estai vós percebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis.
Irmãos, está uma correria, muita coisa nesse mundo, e o pessoal está desapercebido. Ninguém está valorizando os valores espirituais. E o que eu quero dizer essa noite é que ninguém está valorizando os valores espirituais, nem se apercebendo dos sinais que estão mais evidentes. E o primeiro sinal que eu quero dizer sobre perseguição vem do Islã. Vem do Islã. O islamismo está aos poucos, a sorrelfa, está minando a Europa, vai avançar para as Américas e tem como uma finalidade uma tal de jihad, que é uma guerra santa. O Islã está se preparando para dominar o mundo. Mas pastor, o que tem a ver isso com a volta de Cristo? Eu não vou dogmatizar, mas posso afirmar à luz da palavra também. Quem foi o filho da promessa? Abraão teve 2 filhos. Um foi chamado filho da promessa. Quem era? Isaac. O outro filho da escrava? Ismael saiu a nação árabe. Ismael era o filho da escrava. O que foi que disse? O filho da escrava não pode herdar com o filho da promessa. Até hoje há uma guerra entre eles. Essa guerra, não pensem vocês que isso aí vai ter um fim como os homens querem. Não. Essa guerra já vem de lá, da história do patriarcado. Ismael nunca se conformou de não ser a promessa. Ismael é o filho da escrava, mas o filho da promessa é Isaac. A descendência seria chamada Isaac. De Isaac veio Jacó. Jacó se transformou em Israel. Pastor, o que tem que ver isso com a volta de Cristo? Antes de Cristo voltar, ele vai arrebatar a igreja. Então o mundo será invadido por um líder político, religioso, um super QI avançado, o próprio diabo encarnado. A Bíblia chama de anticristo. A igreja será tirada, será arrebatada, ele vai se manifestar. Mas para ele se manifestar, quem ele é, de onde vem esse homem, quem é essa capacidade? Bem, se o diabo procura imitar as coisas de Deus, o diabo também tem uma trindade satânica. A trindade divina, Pai, Filho e Espírito Santo. A trindade satânica, Satanás, o dragão, o anticristo, a grande serpente. O diabo imita as coisas de Deus. Então percebam quem será o anticristo. O judeu hoje dá de tudo para ter paz com os árabes. Os árabes querem pegar as armas, por quê? Qual é a meta do árabe? Destruir Israel. Por que destruir Israel? Isso é um problema espiritual. Não adianta que não é político isso não, gente. O problema é uma guerra entre Alá e Jeová. É Alá contra Jeová. E o Islã está avançando, falando numa jihad, numa guerra santa. Quem são os cristãos para o Islã? Quem são os judeus para o Islã? Os infiéis. E o que o Islã faz com os infiéis? Decapita, mata. Um muçulmano que mata um judeu ou mata um cristão é absolvido. E até tem um lugar garantido no paraíso, porque fez um grande bem para lá. Matou um profano que é um judeu e matou outro profano que é um cristão. E os pensadores líderes do Islã já falaram: no sábado nós mataremos judeus e no domingo mataremos cristãos. Então o Islã está avançando. Veja o que está acontecendo nos países islâmicos. Essa guerra na Síria, essa guerra civil, os crentes estão tendo suas igrejas queimadas, estão queimando os crentes vivos nesses países islâmicos. Está aí o site, Portas Abertas. Quem tem internet aí, etc. Lá, Portas Abertas, você vai ver o que está acontecendo com os cristãos do mundo. E nós estamos aqui, parece que dormindo. Não estamos cientes do que está acontecendo. O Islã está avançando. Daí eu, examinando a palavra, junto com outros livros que eu já li também, não me surpreendo se o anticristo for um descendente de Ismael. Porque também é um filho de Abraão. Não faz muito tempo, não sei se foi a época, esqueci se foi a época ou se foi a Veja, foi feito um teste do DNA de judeus com DNA de árabes. E a mesma paternidade. Vem de Abraão. A ciência está mostrando isso agora, tanto um quanto o outro. Árabe e judeu tiveram o mesmo pai, Abraão.
E o que eu quero dizer com isso? A perseguição está começando, já vem do Oriente. O muçulmano já é maioria, o Islã já é maioria na Europa, a França já está quase engolida pelo Islã. Gaddafi, antes de ser assassinado, de deixar o poder na Líbia, ele falou: Allah vai nos dar a Europa sem que a gente tenha que dar um tiro. O Islã está se multiplicando. Filhos e mais filhos. Não tem limitação de filho, não. Arafat disse para as mães palestinas: me deem seus filhos, que eu vos darei um Estado palestino. E as mulheres estão dando os filhos. O judeu está limitando os filhos. O mundo ocidental está fazendo limitação de filhos. O Islã está avançando. Está avançando. Você acessa o site da obra missionária chamada da meia-noite. Acesse a parte lá de Islã. Você vai ter tudo direitinho, os dados todos nas suas mãos. Acesse Portas Abertas para ver o que os crentes estão passando nesses países perseguidos pelos muçulmanos. Missionários estão sendo presos. José Dilson, lá em Angola. Aquele pastor Youssef, no Irã, preso. Outros pastores no Irã presos. A perseguição começou, o Islã está avançando. Se um muçulmano matar um judeu, a sua entrada no céu está imediatamente garantida. Os cristãos sofrerão na mão do Islã. Daniel capítulo 9, verso 27, ele fala de um príncipe que vai se levantar no final dos tempos. Ora, nós sabemos quem esse príncipe é. Ali, quem estuda as 70 semanas de Daniel, quem estuda o livro de Daniel, sabe bem. Ele está falando exatamente que quando a igreja sair daqui, que Jesus Cristo arrebatar a igreja vai ser tirada daqui. A igreja não vai passar pela grande tribulação. Ela não vai ficar na mão do anticristo. Mas o anticristo vai se manifestar. E eu vou abrir um parênteses aqui. Vocês já ouviram falar sobre biometria, não é? Biometria. Biometria é o futuro. Que futuro é esse? Antigamente você andava com dinheiro na carteira, pagava com dinheiro, pagava com cheque. O cheque já era. O talão de cheque já foi-se embora. O papel moeda também vai acabar. O dinheiro será virtual. As transações serão virtuais. A Visa e a Mastercard estão gastando um dinheirão para colocar o cartão de crédito na própria pessoa. Estão entendendo o que o Apocalipse fala, capítulo 13? Não vão comprar nem vender se não tiverem a marca da besta. Agora você vai nas máquinas do Bradesco, já tem a mãozinha. E olha, não tem privilégio não. Canhoto não tem privilégio, tem que ser a direita. Tem que ser a direita. Isso é biometria. O seu cartão humano está na sua mão, ou vai ficar na sua testa. É o único lugar do corpo humano, que não é afetado se você tiver uma febre. Vai afetar o chip. Não sei se chega um chip, tudo indica que seja um chip, a marca da besta, que está muito em moda isso. Um microchip, do tamanho de um grão de arroz, menorzinho ainda. Tudo indica que seja isso. Então o seu cartão de crédito será você mesmo. Aí não pode haver sequestro. O dinheiro para de rodar, papel moeda, será virtual. E o cartão de plástico já é um prefácio a isso. Eu faço uma viagem, pego o meu cartão, coloco na máquina do posto, tiro o cartão, daqui na mesma hora, vou lá no banco, já caiu. Olha aqui o saldo, já caiu na conta. Então como vai ser o sistema? Olha, o sistema já está fácil de se ver. Vai se ter um sensor pequeno, você vai poder carregar esse sensor para qualquer lado, e na hora de pagar a conta, os que ficarem, porque os crentes não passaram por isso, mas os que ficarem vão encostar a mão no sensor, o dinheiro sai da conta de quem está pagando, entra imediatamente na conta de quem pagou. O papel moeda não circula. Cadê sequestro? Vai ser fácil controlar o narcotráfico. Lavagem de dinheiro, impossível com esse sistema. Então o anticristo vai ser aclamado. O anticristo vai ser aclamado. O mundo vai se dobrar diante dele. E Paulo fala que com a falácia dele, com a liderança que ele tem, o carisma que ele tem, ele vai enganar a humanidade a respeito da igreja que foi tirada daqui. Ele vai dar a explicação que a igreja foi tirada daqui, porque a igreja tinha uma mentalidade muito atrasada para o desenvolvimento que ele estava trazendo. Então ela foi para um outro planeta, e vocês sabem que a nova era ensina isso,
foi para um outro reino de Shambhala, foi lá para um outro planeta, para serem aperfeiçoados, para voltar para cá. Então, mamãe, não chore, que seu filho vai voltar muito mais inteligente, e etc, e etc. E o apóstolo Paulo diz, darão crédito à mentira. Mas o que eu quero enfatizar é que a perseguição por parte do Islã já começou e está chegando no Brasil. E vejam como o Ocidente é tão inocente, deu até rima, a inocência da democracia. Tente abrir uma igreja num país islamizado. Tente abrir uma igreja num país islamizado. Nunca. Agora, aqui no Brasil, na América do Sul, a Europa então está assim de mesquitas sendo construídas. E eles vão proliferando, criando, multiplicando, multiplicando, multiplicando. Não vai demorar muito. Eles estarão tomando conta de boa parte do Ocidente. Então, queridos, o crescimento do Islã já não é mais uma ameaça, já está sendo uma realidade. Nós seremos perseguidos, Jesus falou. E lembre-se, matar um cristão ou matar um judeu para o Islã é direito ao paraíso. Em segundo lugar, para terminar, sereis odiados de todos. Abra lá em Marcos capítulo 13. Volte aqui no Evangelho escrito por Marcos, capítulo 13, versículo 13. Aliás, é isso mesmo, Marcos 13, 13. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Marcos 13, 13. E sereis aborrecidos por todos por amor do meu nome. Mas quem perseverar até o fim será salvo. Meus queridos, nesse assunto, eu vou mostrar agora como nós estamos sendo já perseguidos aqui. Nem tanto pelo Islã, aqui ainda. Mas a perseguição aqui no Ocidente está começando de uma outra maneira. Na realidade, ninguém gosta de crente. Não gosta. O crente é tolerado. Agora, o crente mesmo, ele é tolerado, suportado, por causa das leis que amparam a liberdade religiosa. Porque cada vez que você sai na rua, com uma Bíblia na mão, andando, vindo para a igreja, saindo, no seu lugar de trabalho, na sua escola, onde você estiver, até no meio da sua família, vocês sabem disso. Quando você diz que é crente e que tem uma conduta cristã, você testemunha sem falar nada, só com a sua conduta cristã, com o seu posicionamento, você testemunha contra as atitudes deles, e eles não gostam disso. Aí vem aquelas brincadeiras, ó, já veio Bíblia aí, ó. Olha, já veio bitolado, já veio bitolado. É porque aquilo incomoda, a sua presença incomoda, tira a liberdade deles de fazer e de falar o que querem fazer e falar. Então nós somos tolerados. Agora, quando isso passar para um plano de perseguição, como já está passando, aí vocês vão ver como a coisa está dentro daquilo que a palavra de Deus diz. Olha, em João, capítulo 17, João, capítulo 17, verso 14. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo. Olha, se nós não somos do mundo, o mundo nos aborrece, e o mundo se aborrece conosco. Assim como eu do mundo não sou. O mundo se aborrece do crente. A nossa vida aborrece eles. Olha, irmãos, nós estamos, vou mais dentro dessa perseguição, aí é que vem o principal dessa perseguição que nós estamos vivendo agora. Olha o que a Bíblia fala, muita gente lê a Bíblia e passa por cima de determinadas coisas. Olha o problema que nós estamos vivenciando agora no Ocidente. Não é só o Brasil, não, o Ocidente. Em Lucas, capítulo 17, Jesus falou: sereis odiados de todos por causa do meu nome. O mundo não vos suporta porque também não me tolerou. Então,
sereis odiados também. Lucas 17, 28 a 30. Prestem bem atenção nesse texto. Prestem bem atenção. Vocês já ouviram isso muitas vezes, e às vezes a gente ouve e parece que não se tem aqui. Olha só, Lucas 17, versículos 28. Primeiro do verso 26 ele fala, avisando como será a vinda súbita, como será a tirada da igreja, como Jesus vai se manifestar no mundo. Então ele fala dos sinais aqui, fala citando Noé, como foi nos dias de Noé. Aí ele deixa Noé, que a terra estava em corrupção, e vai dando um exemplo. Aí ele dá outro exemplo. Qual é o outro exemplo que tem embaixo? Como foi também nos dias de quem? Ló. Ué, primeiro Noé, e agora cita Ló. Por que Noé? A corrupção do gênero humano. O pecado do ser humano subiu até as narinas de Deus. Então veio o juízo, o dilúvio. Agora aqui tem um outro juízo que está vindo. E ele cita um outro homem da Bíblia como um exemplo. Já não é mais Noé, agora é Ló. E como foi nos dias de Ló? O que aconteceu nos dias de Ló? Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu da onde? Sodoma. Sodoma era ligada com quem? Com Gomorra. Mas no dia em que Ló saiu, o que aconteceu? Choveu do céu fogo e enxofre e consumiu a todos. Assim será também no dia em que o Filho do Homem, Jesus Cristo, há de se manifestar. Irmãos, isso aqui fala qual é o problema agora atual. Está apontando para os nossos dias. O que foi que caracterizou Sodoma e Gomorra? Me digam. O que foi? O homossexualismo. Era homem com homem, mulher com mulher. Não tinham mais prazer numa relação conforme os padrões divinos. Homem e mulher. Passaram então a homem com homem, mulher com mulher. E é citado como exemplo do final dos tempos que o mundo ia voltar a rememorar, a clamar por um juízo como foi nos dias de Sodoma e Gomorra. O que nós estamos vendo hoje? O homossexualismo está aí. Nós respeitamos o homossexual como um cidadão. Não sou homofóbico. Se eu sou homofóbico por condenar o homossexualismo, eles são cristofóbicos, por não querer ouvirem a verdade. Eu não posso aceitar o que Deus abomina. Está na Bíblia. Está na Bíblia que a sodomia, casamento de homem com homem, mulher com mulher, é abominação a Deus. Está na Bíblia. Do Velho e do Novo Testamento. Então eu não aceito. Agora, prego o Evangelho. Seja para o homossexual, seja para uma lésbica, a palavra eu prego. Porque creio no poder do Evangelho para transformar vidas. Como eu tenho na minha igreja. Homens que foram transformados pelo poder de Deus. E um já até casado. O Evangelho transforma. Agora aceitar o que Deus abomina, nunca. E nós estamos numa época, estão impondo. Eles estão querendo enfiar a goela dentro. Esse negócio de casar homem com homem, mulher com mulher. Eu não posso assim, isso é uma aberração, gente. Parem para pensar. Queiram praticar as práticas deles, querem isso, querem pecar. Paciência. A gente prega o Evangelho. Agora, querer fazer a ditadura gay, impor isso sobre os crentes, sobre nós, não. Mas o que é isso se não uma astúcia maligna para começar a perseguição? E aí é que eu quero entrar. Querem ver uma coisa? Vocês aqui, eu não sei quantos estudantes aqui, principalmente na faixa universitária, vocês são estudantes. Amanhã, uma prova. Qual é a sua posição com relação ao homossexualismo? Você vai responder o quê? Porque se você se disser, sou contra, não aceito, pode ter certeza, vai começar a ser perseguido. Ambiente de escola, ambiente de trabalho, porque tanto a Rede Globo como outras emissoras de televisão fizeram, martelaram, que o povo aceitou. Eu lembro
na primeira novela que deu o primeiro beijo. Eu não vejo que miséria, mas a gente lê, né? A gente lê. A gente lê. Tem que ler. Nós temos que ler. Então saiu o primeiro beijo que aconteceu, o povo vetou. 70% da população não queria ver. Aí a Globo teve que mudar o final da novela. Passou um tempinho, voltou novamente a carga. O povo já estava esquecendo. Uma nova pesquisa, meio a meio. Aí você já sabe o resultado da terceira tentativa. Está aí abertamente. Até um programa bom dia desse aí com todo mundo nu, pelado. Aí, uma molecadinha vendo essa miséria toda. As novelas ensinando que não tem problema nenhum casar homem com homem, não tem problema nenhum mulher casar com mulher. Esses ministérios de educação aí, deseducando, isso sim, nessa área, os nossos filhos, nossos netos. Eu vi essa molecadinha aqui cantando. Cantam na minha igreja também lá, meus pequenininhos cantam lá. O que me vem na mente é aquela pergunta de Zacarias quando João Batista nasceu. O que virá a ser essa criança? É a minha preocupação. O que virão a ser esses meninos e meninas? Que mundo eles vão enfrentar? O que tem pela frente aí? A perseguição está começando. Dentro de sala de aula. Empregos. Qual é a sua posição com relação ao homossexualismo? Em ambiente, na sociedade, a perseguição começou. Tem igrejas que já estão sendo perseguidas. Eu sou contra, não tenho medo que me processem coisa nenhuma. Porque primeiro eu estou fazendo uma citação. Para me processar, tem que processar Deus, porque foi ele que falou isso, está escrito aqui. Está lá. Homem com homem, abominação é ao Senhor teu Deus. Então, por manter uma posição que preserva fundamentos, uma posição que preserva preceitos, que defende a família como Deus criou, que preza os valores sexuais como Deus criou, me prepara! Porque hoje é como o profeta Isaías disse, você deve ter marcado isso na sua Bíblia, Isaías capítulo 5, verso 20. Nós chegamos nesses dias onde se dirá, ai daquele, né, que diz que o bem, que aliás diz assim, a escuridade é a luz, e a luz é a escuridade. O mal é que é o bem, e o bem é que é o mal. O que o profeta está dizendo aí, no capítulo 5, verso 20, é que o mundo vai inverter os valores, e os valores hoje estão invertidos, gente. A filha de um missionário nosso, lá em Conquista, numa sala de aula, a menina chegou, estava estudando, e uma jovenzinha, e não sei se era biologia, matéria, anatomia, sei lá o que era, e não tinha nada a ver com a história, e de repente a professora perguntou, tem alguma virgem aqui na sala? Era só a sala de moças. A menina levantou a mão. Pode imaginar o que aconteceu? A menina recebeu uma vaia, mas uma vaia. Foi parar no psicólogo. Porque preserva valores. Agora, sabe qual é o valor do dia de hoje? Olha aquela moça de Santa Catarina, preservou a sua virgindade. Oh, que bonito. Não, preservou e leiloou. E o japonês no Japão pagou 1.600.000. Aí a TV canadense, o Canadá, colocou um programa de televisão. Like a Virgin, procura-se uma virgem. Procura-se virgem. Na ideia dessa brasileira aí, tem como exemplo essa brasileira. Preservar e sabe, olha, veja como a coisa mudou. Os pais veem isso e investem naquilo, minha filha, você precisa se preservar. Olha como dá dinheiro. Está vendo como está tudo invertido? Eu não sei, gente, eu venho de outra geração, sabe? É difícil. Para mim está sendo um choque tremendo, porque é uma mudança tão drástica. É um choque tremendo para mim.
Então alguma coisa tem que acontecer. Ah, sim. Assim como Deus tirou o justo Ló, que aborrecia, afligia a sua alma diante daqueles infiéis, pelo que via e ouvia. Então Deus tirou o justo Ló. Quem é que Ló tipifica aí? Deus tem que tirar a justa igreja lavada pelo sangue dele, para não passar por isso tudo que vai passar aqui. Irmãos, o cego estava ligadão. Ei, nós precisamos estar antenados, não descuidando da nossa vida de oração, não descuidando da palavra. O escritor de Hebreus ainda fala, né? Ainda um poucochinho, eu acho essa expressão tão, ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir, virá e não tardará. Jesus Cristo está vindo para buscar a sua igreja. Então, queridos irmãos, nós já estamos sofrendo. Eu estava escutando, peguei um pedacinho, me deram uma fita para ver tinha um deputado aí que ele é homossexual, e é interessante, ele pode falar isso. Se a gente falar isso, vem um processo, mas ele pode falar. Ele disse, num debate que estava tendo sobre o assunto de colocar a lei do homossexualismo, que tem que liberar o casamento de homem com mulher, etc, etc. Então ele disse assim, mas, se for, olha aí, abre aspas, mas, aspas, a palavra dele, mas, se for preciso, eu pego em armas para matar esses desgraçados fundamentalistas. Nós, somos nós os crentes. Se for preciso, eu pego em armas. E ele falou aquilo com aquele ódio, para enfrentar. É um deputado aqui que meteram ele lá em Brasília. Está lá. Se for preciso, eu pego em armas. Fale isso. Eu estava pensando comigo, não, seu deputado, nós não odiamos vocês. Nós queremos que vocês sejam transformados pelo amor de Jesus Cristo. Aí vocês vão entender o que é abominação. Nós pregamos o Evangelho. Olha, crente que é crente. O que é um homofóbico? Homofóbicos são esses insensatos que agridem, batem no homossexual, aí, que nem vários deles foram agredidos. Isso não se faz. Você já viu um crente bater no homossexual? Já viu um crente xingar um homossexual? Já viu um crente fazer? Crente não faz. Crente não faz, não. Crente prega a palavra. Crente não discrimina pessoas, ele prega a palavra. Agora, não aceita pecado. O crente não aceita pecado. Mas prega a palavra, seja preto, seja branco, seja amarelo, seja quem for, prega a palavra. Nós temos trabalho de evangelização em presídio, pregamos a palavra. Nós vamos em qualquer lugar, na nossa igreja tem uma equipe que vai lá com meretrício, evangelizar as meretrizes lá. E depois vamos para outro lugar, evangelizar quem? Como é que chama esses homens que se vestem mulher? Tem um nome, né? Drag queen? Travesti. Evangelizar os travestis. E o que? Olha, vocês precisam ver, eles choram, gente. E choram. Com muito jeito se pergunta, olha, nós não estamos atrapalhando? Não. Agora eu quero que você fale da palavra de Deus naquele lugar aqui. Aqui não é lugar, não quero ouvir a palavra de Deus aqui não. Esse lugar aqui não é propício para falar de Deus. Me leve ali e fale da palavra de Deus. Você fica olhando. Não tem discriminação, pregamos. O poder do Evangelho que transforma o homem, aquele que crê, que Cristo pode e realiza. E Cristo muda mesmo. Então, queridos, agora se você começar a pôr a sua posição, e nós vamos ter que pôr, viu gente? Vai ter que pôr a sua posição. Porque, de uma maneira ou de outra, é o Evangelho. É o Evangelho que entra em jogo. Quando chegar a hora, sim, não. Vai fazer o quê? Uma pergunta, uma redação, um comentário inicial de aula, um professor que sabe que você é crente lhe pergunta. E aí?
Note que o ódio é tão grande, eu não aceito, eu não concordo com o tal de Marcos Feliciano, que diz que é pastor, eu não concordo com os métodos dele, com a liturgia dele, mas esse homem diz que é pastor. Quando souberam que esse homem era pastor, nossa, caíram em cima do homem, porque o homem mostrou uma posição até firme. Ele disse: nós não aceitamos o casamento gay. Ah, pronto, a imprensa caiu em cima dele, a politicaria toda caiu em cima dele, foi político, caíram de paulada em cima do homem. Ao mesmo passo, ninguém falou nada que tinha um terrorista tomando posse na Secretaria de Segurança, de Justiça, lá do Palácio do Planalto. Ninguém falou nada. Vai ver a ficha do cara. Um terrorista. Faz parte hoje daquela turminha, daquele carequinha, lembra o carequinha, o dinheirinho, os mensalão? Não, o cara agora faz um cargo de justiça. Olha, o mensaleiro agora trabalha na justiça do país, na parte dele. Mas em compensação, porque o outro falou que era contra, foi tudo em cima do outro. Esqueceram daquele lado. Foi tudo em cima de alguém que disse que é pastor e é contra o casamento gay. Então, irmãos, nós estamos entrando num aperto. É um funil. O arrebatamento pode acontecer de uma hora para outra. Você que acompanha, você que lê, você que está vendo a jornal, porque olha, é impossível, uma insensibilidade tão grande, a violência está demais. E eu fico pensando, será que nós estamos nos preparando para isso? Ah, mas nós vamos ser arrebatados, não vamos ser perseguidos. Não, nós ainda vamos passar por um pedacinho daquilo que eu chamo de prefácio da grande tribulação. Porque na tribulação vai vir as pragas apocalípticas. 3 primeiros anos e meio vai ser uma beleza, o anticristo vai enganar todo mundo. Mas nos últimos 3 anos e meio, aí vem as pragas do apocalipse. A água vai faltar. Nós estamos tendo um prefácio. Como é o nome daquela planta, Ivanilson, que você me falou, que estão plantando aqui agora? Palma, né? É palma aquilo? Então, estão plantando palma aqui agora. Sabe por quê? Falta de chuva. Eu estou aqui na Bahia há 30 anos. Em Conquista sempre choveu. Estamos com uma seca lá. Eu nunca tinha visto há 3 anos. Eu nunca vi isso lá. Eu lá em Conquista, naquela região, naquele sertãozinho lá dentro, caminhões que compravam pele de animais abatidos, pele, para poder negociar com as peles, agora não precisava comprar mais. O dono da fazenda até pagava, sabe para quê? Para tirar os corpos dos animais que morreram de sede, a seca. Isso deu no Jornal Nacional, não sei se vocês viram. Os caminhões aqui no Nordeste, pegando o resto dos animais mortos pela seca. Vocês pensam que os americanos estão mandando sonda lá para cima por quê? Mas eles já não foram lá, não foram. E por que eles estão mandando sonda até hoje? Água. Água. E isso baseado em algum crente. Porque a Bíblia diz que quando houve o dilúvio, separaram-se as águas de baixo e a porção de água de cima. Os americanos vão para lá. Água, vai faltar água. E olha, acesse também, tem um site aí, Salve o Planeta. Não é evangélico o site não. Inclusive, acho que é um filho do Sarney que está por trás disso aí. Salve o Planeta. Vamos ver qual é o problema. A média que eles estão calculando é que de 2020 em diante, vai começar a morrer muita gente sim. Prefácio da grande tribulação que está vindo por aí. Porque a Bíblia fala que até a língua dos homens vão inchar pela falta de água. Eu não estou querendo meter medo em ninguém. Eu só estou falando aquilo que a Bíblia fala. Vocês estão vendo. Voltaram os dias de Sodoma e Gomorra ou não voltaram? Está aí. A Bíblia não fala que judeus iam voltar para a sua terra, iam formar o Estado de Israel em 1948. Israel voltou. Está lá, hoje é uma nação. Um Estado do tamanho de Sergipe. Exporta para o mundo todo. É o terceiro, pequenininho que nem Sergipe, mas é o terceiro maior exército do mundo. Pode um negócio desse? É o terceiro maior exército do mundo. Sabe por quê? Porque Deus disse que Israel seria cabeça e não cauda. Voltaram. A Bíblia está aí. Agora é que descobriram que a Terra é redonda. Eu me lembro bem disso no ano do meu casamento. Aí descobriram que a Terra é redonda porque uma Apolo foi lá e mandou fotografia do planeta azul.
Aí você abre a Bíblia em Isaías capítulo 40, 22, está lá. O Senhor Deus está sentado sobre a redondeza da terra. Já dizia que a terra é redonda. Gente, está escrito aí. A palavra é essa. Prepara-te. Põe em ordem a tua casa. Põe em ordem a tua vida. Pensa no que Jesus Cristo fez por ti. Pensa no sacrifício dele para te salvar. Livrar-te da perdição eterna. Prepara-te. Porque Jesus Cristo virá buscar o seu povo. Que Deus nos abençoe. Pastor.